Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lilian e esse é meu canal de ASMR e é meu canal também onde eu falo sobre o idioma russo, ensino o idioma russo e trago também curiosidades sobre a Rússia. E bom, hoje o assunto do vídeo é o acidente com o Cessio 137. A gente vai primeiro saber o que é o Cessio 137. Primeiro, eu queria falar pra vocês que eu queria abrir uma playlist, sabe? Uma sequência de vídeos nesse novo quadro que eu vou estar trazendo aqui no canal, onde eu vou abordar uns temas um pouco mais delicados, assim. E eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar. Porém, a gente vai entrar no assunto com todo respeito às pessoas que perderam suas vidas por causa desse acidente, porque nenhum acidente radioativo ele deve ser banalizado, ou quando se tem a perda de vidas, é um assunto muito delicado de comentar, mas a gente vai comentar sobre esse caso hoje e esclarecer dúvidas, ok? O Césio 137 é um isótopo radioativo derivado do césio. Ele é também derivado de processos nucleares e também ele é usado em máquina de raio-x e outros aparelhos que se usam no hospital, que existe a radiação. Não sei se vocês já foram no hospital, na área que é um pouco mais fechada e tem uma plaquinha com cuidado, radiação e o símbolo radioativo. Então naquela sala com certeza tem um elemento radioativo ali, alguma máquina que tem como ferramenta algum elemento radioativo. Não necessariamente precisa ser só o césio 137, mas existem outros elementos que são radioativos também. E o corpo humano, ele tem um limite para receber radiação. Então, existem alguns exames que você faz e você não pode receber uma quantidade muito mais alta de radiação. Precisa ser uma quantidade moderada e você não pode fazer o mesmo exame. Por exemplo, a tomografia, eu acredito que você não pode fazer mais de 3 vezes no ano. Ou até mesmo raio-x. O césio 137, ele sofre decaimentos pro bário 137. Emite também partículas beta e raios gama. Os raios gama, eles são emitidos pelo césio 137. São de alta energia, possuem um alto poder de penetração. Por isso mesmo que é muito nocivo aos seres vivos, não só aos seres humanos, como também aos animais. Por isso que ele pode afetar a estrutura das células. Mas quando ela é usada adequadamente, ela pode ajudar em alguns procedimentos, alguns tratamentos, como o raio-x, como algumas etapas que é feito para tratar, por exemplo, o câncer. Então, você precisa ter um controle mais ou menos sobre esse átomo. Esse acidente, ele aconteceu em 1987, em Goiânia. Um ano antes, houve o acidente nuclear de Chernobyl, né? Que foi algo muito maior e que matou mais pessoas. E dentro do reator de Chernobyl existia o césio 137 também. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre Chernobyl e o que aconteceu. Esse acidente, ele foi resultado por causa de uma peça de uma máquina de radiologia que foi vendida no ferro velho. Em maio de 1987, teve uma demolição de um prédio no terreno, até que uma liminar da justiça determinou que as obras parassem por ali, nesse terreno. Depois disso, as obras ficaram abandonadas. Tudo ficou abandonado ali, invadido pelo mato e essas coisas. Mas a máquina do césio estava ali e ela estava totalmente intacta. E no mês de setembro, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, eles acharam essa máquina naquele terreno e eles levaram para casa do Roberto. Chegando na casa do Roberto, eles removeram o chumbo de dentro e a placa de lítio
E aquela peça ela foi vendida pro dono do ferro velho, que se chamava Devair, no dia 18 de setembro de 1987. Quando o Devair já estava com aquela cápsula em casa, ele percebeu à noite que havia um brilho diferente dentro daquela cápsula, que era o césio. Era um brilho azul muito bonito. Ele começou a mostrar para a família e para os vizinhos. E todo mundo começou a achar aquilo incrível. Mas mal sabiam eles que essa substância é muito perigosa e muito radioativa. Só de eles pegarem já contaminaria totalmente, porque esse tipo de substância tem uma radiação muito alta. Eu acredito que por mais que você não pegue na mão, mas se você se contaminar, por exemplo, bate um vento e voa pelo menos uma partícula no seu rosto, eu acho que isso já é o suficiente, porque o césio-137, ele é tipo o urânio, ele é muito radioativo. E foi exatamente isso que aconteceu. Bateu um vento e começou a voar partículas do césio. Voou até em animais que estavam ali na rua e no terreno. Voou também nas plantas, sabe? No gramado. Então começou a ficar partículas do césio por todos os lugares. Por mais que não fosse muito visível a olho nu, isso já começou a ser prejudicial, bastante prejudicial. As pessoas que passavam por esses lugares começaram a se contaminar. Às vezes as crianças passavam a mão no cachorro, elas já começavam a se contaminar. Por mais que a radiação não fosse tão alta assim no começo, né? Não desse sinal, na verdade, que ela seria alta. Essas pessoas já começaram a se tornar radioativas e em todos os lugares que elas forem passando, no hospital, numa escola, elas iriam contaminando tudo. Então o césio, ele não foi só ali na casa do Devair, foi também perto de outras pessoas e outros lugares. E foi contaminando tudo ali, uma boa parte da região. E no dia 28 de setembro, a esposa de Devair, Maria Gabriela, ela começou a desconfiar, porque já fazia uns dias, desde o dia 18 de setembro, que ela estava sentindo náuseas, tonturas, dores de cabeça, e ela achava que aquilo não era normal, sabe? Então ela decidiu procurar um hospital. E após o Devair convencer a Maria Gabriela, que é sua esposa, a ir no hospital, eles foram no hospital para analisar o que seria isso. Eles pegaram um ônibus ainda e foram até lá contaminando todo mundo. Eles já tinham levado a amostra para vigilância sanitária. Eles acharam que era realmente uma intoxicação alimentar ou algum mal-estar assim. Vigilância sanitária entregar essa partícula do césio que eles tinham pegado. E lá foi detectado altos níveis de radiação. Então, a partir daí, a Maria Gabriela já tinha uma noção. Então, a partir daí, eles já tinham uma noção de que isso foi contaminação devido à radiação. Mas, naquela época, as pessoas ainda não tinham muito uma noção do que era a radiação. Quem trabalhava em indústrias específicas que tinham a radiação como um elemento principal, ou pessoas que estudavam a radiação, ou pessoas da vigilância sanitária, mas pessoas que não estavam nessa área, ligadas a essa área, principalmente o Devair, que ele era um dono de ferro velho e a família dele era bem humilde. Então, eles não tinham esse acesso, ainda mais no ano de 1987. Não tem como culpar muito assim, porque eles não sabiam, né? E também sobre o acidente de Chernobyl. Chegou assim no Brasil nesse ano, foi notificado, né? As pessoas no Brasil aqui sabiam, porém não era todo mundo que sabia do acidente de Chernobyl, porque a Ucrânia é um país, na verdade na época ainda era a União Soviética, mas era um país que é muito longe do Brasil. Então até hoje a gente não tem, tipo, muitas notícias assim diariamente do que tá acontecendo. Hoje a gente tem mais notícias, mas existem muitas coisas que acontecem naquele lado que não fica sabendo aqui. E eles não ficaram sabendo o que era
qual eram os problemas da radiação. E nisso já começou a se instalar mais ou menos um caos ali entre eles, porque nem a vigilância sanitária estava acreditando ainda que aquilo estava acontecendo, sabe? Porque os níveis de radiação, eles eram muito altos. Então eles já pegaram a amostra do Césio e eles decidiram jogar no Rio Meia Ponte. Quando eles foram interrompidos pelo Walter, que ele chegou aos gritos ali, ele falando do que se tratava aquela amostra. Ele é um físico, então ele tem um conhecimento a mais sobre radiação. Então ele chegou ali já falando do que se tratava aquela amostra. A partir daí, a Comissão Nacional de Energia Nuclear iniciou um plano de emergência, porque agora se tratava de algo muito maior que estava acontecendo ali. Não era só um acidente com uma máquina, proporção que a radiação ela vai contaminar muitas pessoas e ela já tinha contaminado. Então agora eles teriam que agir com mais rapidez para tentar evitar um problema maior do que já iria ocorrer, porque tinham muitas pessoas que já estavam contaminadas, pessoas, lugares e também animais, crianças. Então, eles já convocaram médicos, já convocaram bombeiros, já convocaram pesquisadores que já eram experientes na parte de energia nuclear. Então eles deixaram um aviso no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, porque os médicos, enfermeiros desse hospital, eles já tinham uma experiência maior do que fazer com pessoas que estavam contaminadas pela radiação. Eles já fizeram ali em Goiânia, no estádio olímpico, já fecharam todo o estádio para receber pessoas que estavam contaminadas pela radiação. Foram cerca de 113 mil pessoas verificadas dos pés à cabeça para ver se elas estavam contaminadas pela radiação ou não. E dessas 113 mil pessoas, 120 pessoas estavam contaminadas pela radiação externa e interna. E 22 dessas pessoas estavam com sinais de superexposição à radiação, que é quando ultrapassa o limite da radiação que as células do seu corpo podem aguentar. Então foram pessoas que tiveram um contato maior com o césio. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de doenças tropicais em Goiânia. Porém, 11 desses doentes foram transferidos para o Hospital do Rio de Janeiro, porque eles estavam não só com superexposição à radiação, como também já estavam num quadro mais grave, assim dizendo. Então, essas pessoas que estavam contaminadas, 120 pessoas que estavam contaminadas, elas já foram sendo tratadas, fazendo o isolamento e fazendo técnicas terapêuticas, também seguindo as seguintes técnicas de descontaminação, que seria o banho com sabão neutro todos os dias, uso de ácido etanóico e também fazendo aplicação do uso de dióxido de titânio com lanolina, por exemplo, nas mãos, nos pés, que eram os lugares que tinham mais contaminação. E também na pele, eles esfregavam buchas de nylon para ver se aquilo resolvia. Os pacientes também eram estimulados a fazer exercícios físicos todos os dias e também pegar banhos de sol enquanto eles estavam em observação e em isolamento. Os pacientes eles eram obrigados a beber 3 litros de líquido, não só água, mas líquido como suco também por dia. Enquanto isso, que eles estavam fazendo a descontaminação dessas pessoas, foram helicópteros para fazer a medição de radiação pelo lugar. Para a descontaminação desses lugares, eles lavavam com água e também usavam uma aplicação de ácido azul da Prússia. Mas se não fosse possível em algum objeto, vissem que não fosse possível pelo medidor de radiação, que esse objeto não estava descontaminado, ele era considerado um objeto radioativo. Mas, infelizmente, houve a dificuldade de descontaminar todos os locais dessa região e tiveram que cortar várias árvores, tiveram que demolir várias casas por conta da dificuldade de remover a radiação desses lugares. A gente teve a sobrinha do Devair, que infelizmente faleceu, e em 2020 um relato da mãe dela. Ela fala: para te falar a verdade, hoje eu me sinto abandonada. Passar por tudo que passamos, o desrespeito que tiveram, no entanto, da lei, de tanta perda, muita gente da família se entregou à bebida, ao cigarro. Peguei o meu outro filho tentando suicídio 3 vezes.
Acho que eu tinha direito de ter pelo menos um fim de vida digno. Eu não tenho pelejo para não ficar me lamentando, mas é direito meu na pandemia. O cara não mandou mais o carro para fazer transporte das vítimas. Disseram que não tinha como higienizar o carro. Meu atendimento foi adiado e não consegui remarcar. Não tenho saúde, não consigo meus remédios. A gente não vive, vegeta. Então, a Lady das Neves Ferreiras, ela foi uma das vítimas fatais. Infelizmente, ela era muito novinha. Acho que ela foi uma das garotas que mais foi conhecida por ela ter ingerido o cécio. E ela foi uma vítima fatal, porque se o cécio ele já tem uma alta contaminação apenas de suar no ar, apenas de voar no ar assim, e você ter um perigo de contaminação muito grande, imagina ela que acabou ingerindo o cécio. E o Odson, que ele é o irmão do Ivo, que é o pai da menina, que infelizmente faleceu, ele comentou sobre isso. O Ivo, ele teve uma depressão profunda com a morte da Lady e faleceu em 2003 de enfisema pulmonar. O Devair passou a beber muito, mas antes, segundo ele dizia, se sentia culpado pelo acidente, uma vez que toda a família tinha sido contaminada e sua esposa perdeu a vida. Ele morreu em maio de 1994. O atestado de óbito diz que ele foi de cirrose hepática, mas existem exames que atestam que tinha câncer em 3 órgãos. O Hodgson também relatou que ainda sofre com preconceito, afirmando que as pessoas têm medo de se contaminarem. As vítimas do acidente do Concésio foi Maria Gabriela Ferreira, Leide das Neves Ferreira, Devair, o dono do ferro velho. Faleceram também os 2 funcionários do Devair, Israel Baptista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Leide faleceu aos 6 anos de idade, além de ter sido a primeira vítima dessa tragédia. Então foi esse o vídeo. É um assunto muito delicado de comentar, mas eu acho que muita gente já tem conhecimento sobre esse assunto. Mas eu queria trazer ele aqui em formato de ASMR, um formato mais calmo, assim, para pessoas que preferem esse tipo de vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho esse tipo de vídeo muito delicado de comentar, assim como outros casos. Eu quero trazer outros casos aqui, mas eu tenho um pouco de medo da monetização, ter algum problema com a monetização. É porque a gente passa tempo editando vídeo, cortando partes. E eu gosto de deixar bem editadinho pro meu público. Então isso dá uma desmotivada quando desmonetiza o vídeo, sabe? Então, foi isso. Eu vou pegar outros casos pra mim trazer, mas se for casos mais graves, eu tenho que tomar mais cuidado. Então, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, caso você quiser seguir. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, se inscreve no meu canal, deixa seu like e um comentário pra me ajudar. Até o próximo vídeo.